Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pele em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camoiço. Estamos com um episódio muito especial. Hoje a gente traz a enfermeira Andresa Cabral para falar de um assunto que é um pouco guardado a sete chaves. Assim, ninguém fala, acontece bastante, as pessoas não conhecem e elas vão conhecer isso só quando de fato acontece, que é a radiodermite. Ela é uma enfermeira que trabalha na radioterapia do hospital onde eu trabalhei. Ela trabalhava comigo. E aí ela vai falar sobre esse assunto. E a Maria vai apresentá-la um pouquinho. Bem-vinda, Andresa, ela é uma pessoa maravilhosa, linda. Ela parece a Simone Mendes. No final, ela vai fazer um show. Canta. Vocês vão ver como ela é linda. E ela trabalha, na realidade, ela tem um dom, né? Porque ela trabalha com muito amor, com muito afinco. Eu tive a oportunidade de fazer alguns casos com ela, acompanhar. Ela se dedica, ela é aquela enfermeira que leva as coisas no pessoal para ela, porque ela fala, você entrega um produto para ela. Ela, muito obrigada, eu tava precisando, né? Como se fosse uma joia. Então, né? Ela tem esse olhar. E ela cuida, ela trabalha com radiodermite, que ela vai explicar pra gente o que é. Mas o que é importante aqui para nós é que a gente saiba que existe cuidados, tratamentos, prevenção. Existem profissionais que estudam, que pesquisam e que acolhem e que tratam. E ela é um exemplar vivo disto. Seja bem-vinda, Andresa. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Andresa Cabral, eu sou enfermeira do Instituto do Câncer há 10 anos. Eu fui formada pela FMU, sou pós-graduada em urgência e emergência pela Santa Casa. Nossa. Fiz estética. E fiz agora... Por isso que você é bonita assim? Depois conta o segredo, né? E eu estou finalizando oncologia agora pelo DNA. Que bacana. Você achou que precisava de oncologia? Sim, achei. Há 10 anos já trabalhando com oncologia, então chega uma hora que a gente se apaixona de verdade, se entrega. Isso mesmo. E é o momento certo, né? Foi o momento certo de fazer a pós-graduação. Que legal, Andresa. E hoje você tá na verdade você tá na rádio, hoje não, né? Você tá na rádio já há quantos anos? 10 anos. Na radioterapia. 10 anos. Você, que a gente trabalhou junto, você entrou, sim. Eu já tava lá, né? Eu fiquei pouco tempo, você ficou pouco tempo, na unidade de internação. Eu fiquei acho que 6, 7 meses. E aí você já foi direto pra radioterapia, né? A Cione me chamou um dia lá e me encaminhou pra radioterapia. Te deu esse presente. Me deu esse presente. E como que foi a primeira vez quando você falou assim, meu Deus, radioterapia? Você era recém-formada. Recém-formada. 6 meses só de experiência, né? Na unidade de internação. E fiquei perdida, totalmente perdida. Eu cheguei na radioterapia, não entendia nada, não sabia nada. E eu falo que Deus coloca os anjos na nossa frente, né? Com Tinha certeza. uma residente na época e ela me deu um material bem legal, bem interessante. Material que ela tinha, sabe? Sobre enfermagem. Tinha um livro gigante. E aí ela me deu, falou assim, Andresa, vai lá em tal capítulo que vai ter tudo sobre enfermagem. Olha que legal! Aí eu peguei esse capítulo e comecei a ler. Eu vi que já tinha pele ali, radiodermite. Como eu sempre gostei de pele, de curativos. Ah, você gostava também? Sim, eu sempre gostei. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, vou trabalhar com consultas, com pele, já fiquei interessada já, sabe? Já gostei, já me aprofundei mais, comecei a gostar da radioterapia. Pois é, eu não acho isso normal, né? A pessoa gostar de radioterapia. Que é um dom, né? É meio que um chamado mesmo, né? Sim. E eu acho que é diferente de quando a gente tá na internação, porque bom, totalmente diferente, né? 10 anos atrás já era diferente do que é hoje, né? Então, quando você pegava alguns reflexos da radioterapia, você pegava o paciente já no pós ou em algumas situações de radiodermite, por exemplo, né? Sim. Aí você chega num setor onde tudo é novo, que você tem que conhecer tudo, entender sobre radiodermite, porque ninguém te conta. A gente não aprende na faculdade. Não, de jeito nenhum. Na faculdade não tem nada sobre radioterapia, nada. Né? E deveria, não tem né? Nada, deveria. Não tem.
Deveria E ter até- mais aprofundamento. Eu acho que até nos congressos, hoje, dificilmente tem quem aborde esse assunto. Não tem. Não a gente tem, fala tem. pouco sobre É radiodermite. muito difícil, é muito difícil. Eu acho assim que a radioterapia é uma coisa que a população sabe, né? Porque infelizmente é muito comum. Mas se você puder falar um pouquinho historicamente assim do que é a radioterapia, das complicações. Por que o paciente precisa fazer rádio? Né? Sim. Sabe-se que 60% dos pacientes hoje oncológicos, eles irão fazer radioterapia ao longo do seu 60%. tratamento. 60% desses pacientes oncológicos, eles irão fazer esse tratamento de radioterapia ao longo aí de todo o seu tratamento, ou no início, ou no final, mas eles irão fazer. E 80% desses pacientes, eles irão apresentar radiodermite. Nossa, pensei que era até um número menor. 80% desses pacientes, eles irão apresentar algum grau de radiodermite. O que é radiodermite, tia? A radiodermite é uma lesão na pele, né? É uma toxicidade, na realidade, da rádio, né? Da radiação ali no local. Essa radiação, ela superficializa ali, ela... Porque, na verdade, quando você faz a radiodermite, quando você faz a radioterapia, você faz para atingir o câncer, certo? Sim. Então, vão drogas, né? Não, na rádio. E aí explica, então, a radioterapia, ela é o quê? O que acontece na radioterapia? É pra gente chegar na radiodermite. O que acontece? É um feixe de radiação ionizante que é lançado ali para atingir, é localizado, tá? Para atingir o tumor, para atingir as células que estão ali em atividade. Então, essa radiação vai ali, vai destruir as células, vai destruir o DNA dessas células, tá? E vai fazer com que diminui essa lesão tumoral. Né? Quando é introduzido, é lançado esse feixe de radiação, tem a pele, né? Tem a pele e seus anexos ali. Então, essa pele, ela sofre com essa radiação. Muito. Tá? Por quê? Porque ali na pele, a gente tem a camada basal, tá? Essa camada basal, ela é radiosensível. Então, acaba destruindo aquelas células ali, que são células germinativas, são células novas, tá? Que elas estão se promovendo o tempo inteiro, crescendo. Sim. E essas células, elas são radiosensíveis. Elas acabam sendo destruídas ali no momento de maturação, que estão se dividindo para se tornar uma célula, se torna ali a pele, né? A camada, basal. O extrato córneo. E aí, essa lesão, ela é uma queimadura. Sim, né? sim. É uma perda de epiderme, né? Ali forma um processo inflamatório. Quando há a destruição desse DNA, forma um processo inflamatório. Aí começa a apresentar os sinais, né? O primeiro é o eritema, que é o vermelhidão na pele. Esse vermelhidão, ele passa para a segunda fase, o segundo grau, que é uma descamação seca. A pele, você vê que ela fica mais brilhosa. E é dolorosa, né, Andresa? É dolorosa. Quando entra no grau 2 para o grau 3, ela já se torna dolorosa. Já se torna dolorosa. Porque é a perda dos anexos, né? Atinge as terminações nervosas. Sim. Aí, e o paciente são quantos graus? São 4 graus. Vai de 0 a 4. Tá. De acordo com a escala da RTGO, de 0 a 4. O 4 é quando aprofunda os anexos. Quando já tem ulceração, quando já tem necrose, quando já tem exposição de tecidos. Aí vem o odor. O odor também. Exposição óssea, quando está já no estágio bem avançado. E você vê com muita frequência esses casos de radiodermite, ou você acha que são poucos? Porque você falou assim, em 80% dos casos podem evoluir para radiodermite, né? Sim. Mas a maioria, Carol, é grau 2. Grau 1, grau 2. Dificilmente a gente pega paciente com radiodermite grau 3, grau 4. Que bom. Dificilmente. Hoje em dia... Mas é porque vocês tratam antes ou está sendo menos agressiva a radiação? Prevenção. Essa palavra é boa. Eu adoro trabalhar com prevenção. É o ideal, né? Eu falo que prevenção é tudo na vida. É verdade. Né? Se você trabalhar com prevenção,
lá na frente você vai ter um menos problema possível, né? Menos problema possível. Exatamente. Mas antes de você falar dos cuidados, de toda essa parte, queria colocar aqui algumas coisas. Eu lembro, assim, bom, eu já tô há bastante tempo na área da enfermagem. E só no instituto eu trabalhei 12 anos. Eu fui que nem você, eu entrei novinha, não sabia nada, né? Mas na época que eu entrei, no começo, né, da minha carreira, eu via uns casos mais avançados de radiodermite. Você acha que hoje a gente vê menos radiodermite se deve ao quê? É só pela prevenção ou teve mudanças ao longo do tempo com protocolos, com aparelhos, sim, com... Sim. Inclusive, tecnologia, a tecnologia, os planejamentos também modificaram bastante hoje. Os aparelhos, né? Antigamente era o aparelho de cobalto, hoje é o aparelho acelerador linear, que ele consegue entregar ali um feixe de radiação mais localizado. Mais preciso. Mais preciso. Mesmo no SUS. Mesmo no que SUS. ótimo. Mesmo no SUS. E tudo isso junto, né? A prevenção, a tecnologia, e também os produtos, que a gente tem uma gama de produto hoje, né, no mercado. Que acho que a gente não via tanto, né? Sim, ainda mais voltado para a radiodermite. Sim. Porque eu já cheguei a pegar casos cruéis de radiodermite. No passado, assim. Eu já peguei casos agora, né? Mas antigamente eu pegava casos assim de grau 4 extremo, do paciente ter que ficar internado para tratar, não tinha condições de fazer. 12 anos, sim. E no espaço de 12 anos. Eu trabalhei com onco também, eu até não conto muito, porque para mim foi uma experiência difícil, sabe? Sim. Diferente de vocês, que a gente adora, né? A oncologia, eu sou louca do queimados. Eu gosto, não, eu trabalhei muito, tenho uma experiência com queimados, mas a oncologia sempre foi uma coisa muito difícil para mim, porque é um envolvimento, assim, para mim não foi muito. Mas eu trabalhei no início na Santa Casa lá de Porto Alegre, trabalhei no hospital referência, muito, muito importante, e segue até hoje. Então eu peguei muito estágio 3 e 4. Inclusive antes disso a gente lançou carvão ativado, surgia no mercado na época, porque era o que a gente tinha para acalentar, porque ele reduzia o odor e era o que a gente podia fazer naquele momento. Então a gente pegava muito esse estágio. E hoje, o pouco que eu acompanho com vocês, eu vejo realmente que já não tem tanto estágio 3 e 4, graças a Deus, né? Porque você não tinha muito recurso, né? Recursos e... Então, assim, era uma coisa que você nadava e morria na praia. Então, para mim, era muito complicado, porque a gente, do nosso lado, como enfermeira de feridas, a gente leva a solução. A gente consegue tratar, vir à tona, resolver o problema. Então, a oncologia, para mim, era um terreno meio desconhecido. Então, que bom que hoje não tem tantos casos tão mais complexos, né? Não. Dificilmente a gente tem caso lá de radiodermite grau 3 para 4. Que bom, Andresa. E quais que são os pacientes que têm mais risco de desenvolver radiodermite? Tem algum tipo de câncer que, né, sei lá, cabeça e pescoço? Tem algum tipo que é mais... Os pacientes de cabeça e pescoço, quando chega para mim, eu já deixo, assim, agendado uma vez por semana. Passa comigo uma vez por semana, porque são uma área mais contaminada, né? E assim, tá muito exposto ao sol, né? E assim, tem muita umidade também, todo dia tá ali lavando, passando produtos, então o paciente está mais exposto nessa área. E o duro que o paciente, eles passam muitas coisas. Eu acho que no caso que nós acompanhamos, agora eu me lembrei. Ele complica, ele chega pra gente. O que vocês fizeram? O que o senhor fez? Nada. Não passei nada. Aí a pasta de dente, mamona. Então, e aí, nessa, né? É bem gelol. Assim, né? Outro dia o paciente, tem um tempinho já, o paciente chegou com uma radiodermite grau 2. Já estava entrando para grau 3 já. E eu fiquei meio grilada, porque tava com 10 sessões só. Falei, gente, eu nunca vi 10 sessões aparecer uma radiodermite assim. Sim. Nunca vi. E ele não tinha feito nada. E eu conversando com ele, no início não tinha feito nada, fiz tudo certinho, sabe? Eu conversando com ele, aí ele falou assim, ai, minha filha, uma vizinha me ensinou a passar gelol. Passar gelol no local. Jesus. Eu já fiquei doida na hora.
Passou o gelol e deu uma radiodermite. Olha que pecado. Grau 3 para grau 4. Meu Deus. E foi bem difícil para cuidar. Eu tava até conversando com a minha mãe esses dias, assim, eu falei para ela, a gente vive muito, né, a gente que trabalha com paciente, a gente vive dessas coisas, porque todos os pacientes chegam para nós e a gente dá nosso tratamento, né, cara? A gente orienta, a gente faz leite, a gente leva tecnologia, a gente faz toda uma avaliação e eles seguem fazendo as receitas dos vizinhos. Sim, exatamente. As receitas, mas meu vizinho usou isso. Eles preferem seguir E aí, dá tanta complicação e o paciente acaba, ele fica a vida inteira indo e vindo, né? Porque você explica, você limpa, você faz tudo, e ele fala, eu não fiz nada, eu não vou fazer nada, minha filha, fica tranquilo. E daqui a pouco ele volta com açúcar, ele volta com coisas que não fez nada. Inexistentes. E eu falei pra minha mãe o negócio dela é outro, né? Mas ela faz a mesma coisa. Eu falei, mãe, eu ganho minha vida hoje assim, porque os meus pacientes são tudo igual a senhora, né, mãe? Eles não fazem nada em casa, né? Fazem tudo, né? Tudo ao contrário. Começa a tomar medicação, a hora que tá tudo melhor, eles param de tomar medicação, aí volta tudo e fala que aquele remédio não é bom, porque eu tenho... Então, não funciona. Não, que a Andressa me diz, não funciona nada. Isso. Então, a gente, se os pacientes não tivessem essa cultura, os pacientes não, né? As pessoas, nós como seres humanos, talvez a gente não teria tanta nossa carreira, tanto trabalho. Porque é um retrabalho, né? E, enfim, mas é assim que funciona por enquanto a humanidade, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você fala quando o paciente chega para você. Você falou também da prevenção, que eu acho que é uma coisa mais importante. Mas o que você faz lá na sua salinha, assim? O que ele chega para você? Em que momento que os pacientes chegam para você? Os pacientes, eles chegam para mim a partir da primeira consulta com o médico. Eles já são encaminhados para a enfermagem. A enfermagem vai passar todas as orientações sobre o tratamento. A gente vai falar sobre os efeitos colaterais, sobre os cuidados. Eu costumo já entrar com o cuidado da pele, naquele momento. Bacana. Por isso que eu falei na prevenção, que é tudo. É isso que você faz. E eu acho que por isso que melhorou bastante lá. Hoje em dia a gente já não tem quase a radiodermite grau 3 e grau 4. Porque eu já entro antes de iniciar o tratamento. Eu acho que faz toda a diferença mesmo, porque quando eu entrei não tinha essa parte de consulta de enfermagem, né? Não tinha? Não tinha. A Andressa foi a pessoa que fez isso lá dentro do instituto, né? Que foi a enfermeira que abriu esse espaço. Então eu acho que realmente fez a diferença a partir do momento que eles têm conhecimento, né? Que tem... Porque... Lógico, alguém falava pra eles, né? Dos cuidados, dos efeitos e tudo. Mas você não tinha uma consulta de verdade, que sentava com o paciente e explicava, né? Porque assim, você falou do cabeça e pescoço, mas o cabeça e pescoço são pacientes que eles têm mais riscos, mas mama também também são tipos de cânceres que são mais evidentes da gente ter radiodermite. Sim. E eu lembro de ver muito efeito colateral, não só na pele, a gente tá falando de radiodermite, tudo bem? Mas não só na pele, para paciente que faz abdômen e pelve, né, por exemplo. E o paciente que eu peguei de radiodermite era uma pelve. Era pelve. Era região pelve. inguinal? Na verdade, ela era um câncer de, se eu não me engano, ela era colo retal. E ela teve uma queimadura que pegou toda a área de vagina, uretra, ânus, toda a região perineal. Foi grau 4. Não. Ela ficou internada, sondada, pra gente conseguir fazer o controle dessa irradiação toda da radiodermite. Então foi um caso bem complexo que eu acompanhei. Então assim, a gente tem evidência de que desses pacientes, por conta, você falou assim, cabeça e pescoço, por conta da exposição. Segundo, região pélvica. Pélvica é maior que mama? Maior que mama. Eu achava ainda que mama era maior. Não. Primeiro, cabeça e pescoço. Segundo, região pélvica. Principalmente região de inguinal, região dobrinhas. Acho que por conta das dobras. Quem faz canal anal também tem muita incidência de radiodermite. E efeitos colaterais que tem, assim, na radiodermite? Vamos aproveitar e vamos falar, por exemplo. Deixa eu só voltar um pouquinho, que eu acho que a prevenção, eu acho que a gente podia pegar um pouquinho mais do que ela faz na prevenção. Então, você tem um consultório
de um consultório de enfermagem, né? Um atendimento de enfermagem dentro do serviço. E como é que você faz a prevenção? O que você fala eu sei que é uma coisa óbvia pra gente, né? Mas às vezes para quem tá em casa, às vezes assim, eles não têm essa noção do como pode prevenir uma complicação na radiodermite. Então, na radioterapia, Maria, é o cuidado com a pele, né? E hidratação é muito importante, hidratação via oral, a gente não dá importância à hidratação via oral, né? E assim, costumo falar para os pacientes, tem paciente que chega para mim e fala, eu não tomo água. Então, eu já pego no pé e falo, olha, pois vai ter que começar a tomar água, porque é a hidratação mais importante que a gente tem da pele, fácil né? de fazer, né? E fácil de fazer. Acessível, né? É a hidratação que vem de dentro para fora. Então, é a mais importante. Já pego no pé, já começo... Isso diminui, por exemplo, a ressecação, o ressecamento, que pode também piorar. Que pode piorar essa pele. E quando eu atendo esse paciente, eu já olho, antes eu não olhava a pele. E hoje eu faço questão de olhar, porque a pele diz tudo, né? A pele diz tudo. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Às vezes você vai olhar ali, tem uma cicatriz que tá recente. Você tem que tomar um cuidado maior com essa cicatriz, né? Que bacana. Conversando com a paciente, ela fala, olha, demorou de cicatrizar, então já sendo ali uma luz, eu falo, olha, tem que entrar com um produto já de cara, que né? bacana. Hidratação via oral e hidratação tópica. Você trata feridas também? Também. Que legal. E depende da pele da paciente, do estilo de vida dessa paciente, né? Tem paciente que é desidratada, tem paciente que não se alimenta direito, né? Então, você vai orientar essa paciente a se alimentar melhor durante o tratamento. Cuidados com a pele, não tomar banho de água quente, né? Tá hidratando antes de iniciar o tratamento. Olha só. Hidratação é muito importante, né? Olha que bacana. E pode ser qualquer creme hidratante? Não, creme tem que ser creme sem álcool, sem parabenos, né? Tem que ser um creme neutro, sem perfume, eu sempre oriento. Nivea não pode. Nivea não pode, apesar que vão, né? tem muitos porque pacientes os pacientes eles já chegam usando de cara o Nivea, né? Por isso que a gente sempre tem acesso, né? Que é o que tem mais acesso. É o que tem mais acesso. Eu sempre falo assim, esses que vendem na farmácia não pode, né? Porque é o que eles conseguem, é o que eles vão ali, compram, pegam no balcão e compram. Olha, tem esses cremes, por exemplo, Neutrogena vermelho, sem perfume, ele é muito bom. É bom. É porque a gente que esses cremes são mais caros, sabe? É difícil acesso, né, para o paciente e comprar um Neutrogena vermelho, um CeraVe, um Cetaphil. Sim, mas qual que você costuma orientar? Assim, você imagina que é mais baratinho, tem fácil acesso, tem algum mais acessível? Da Cosmetic. Os que eu mais indico são os produtos da Cosmetic. Até porque eu tenho um representante que ele me entrega... já vamos chamar esse representante aí. Ele me entrega amostras grátis toda semana. Ai, que fofo. Um beijo pra você, maravilhoso. Vamos falar com ela, não fala a marca. Que eu tinha feito uma pergunta, amiga, qual que era pra ela, porque eu quis focar ela pra prevenção. Não, então eu tava puxando essas questões do cabeça, pescoço, mama, tudo, porque eu sei que tem até vestuário, tem tudo que você tem que fazer diferente, né? Sim. Por exemplo, mama, eu peço pra não usar roupas apertadas, roupas escuras, tem que ser roupas claras, evitar usar sutiã com aro, com bojo, renda. Ou pelo menos o tamanho adequado, né? O atrito, né? Aquele local fica sensível, fica sensibilizado. Então, pôr roupas mais leves possíveis, né? Algodão, top de algodão, evitar coisas muito apertadas, porque vai piorar essa pele. Se pôr um atrito ali, uma renda, um bojo, vai irritar mais essa pele. Olha só, são pequenos detalhes, Isso né? daí você fala tudo no antes, né? Isso antes. Isso na primeira consulta. E eu já peço o paciente para começar já a cuidar dessa pele. Isso o quê? 15 dias antes de iniciar o tratamento. Eu já peço para o paciente já iniciar esses cuidados. Que legal. Começar a tomar bastante água, hidratação, evitar essas coisas apertadas, essas roupas apertadas. E você vê diferença quando eles seguem do começo? Muita diferença, Carol. É impressionante, muita diferença. Porque já começa o tratamento com a pele hidratada, né? Olha que legal. Já vai iniciar o tratamento ali com a pele hidratada. Então faz toda a diferença. Até porque tem as drogas, as medicações também, né? Que os pacientes tomam, que já tem um dano também, tanto para o organismo quanto para a pele. Sim. Né, que são coisas que você não vai poder mudar.
sim. né? Pacientes tabagistas, a gente sabe que essa pele vai sofrer mais, né? Então a gente já orienta, olha, é melhor parar um pouquinho. Eu sei que é difícil, né? É um vício. Mas a gente deixa orientado, deixa esse paciente orientado. É isso que é importante, né? Sim, que possa ser que essa pele, ela venha a sofrer mais. Então, eu acho que a prevenção, eu adoro trabalhar com a prevenção, acho que é tudo. Eu também. Tudo. É o ideal, né? Sim. E aí você faz a consulta no pré, então os cuidados eles vão desde o pré até o pós, né? Até o pós. Porque ele vai seguir, normalmente são quantas sessões? Depende, Carol. Hoje, paciente de mama faz de 5 a 15 sessões. Nossa, antes era mais, né? Os novos estudos agora. Não sei se a Maria já ouviu falar no hipofracionamento. Eu acho que eu ouvi alguma coisa Aumentou assim. a dose e diminuiu a quantidade de sessões. Que antigamente eram 40 sessões. Eu acho que você me falou, naquela época que a gente fez um caso, eu acho que já tinha me falado. Isso, estava começando naquela época. O hipo, né? Estava começando. Que legal. E eles aderiram, e assim, é o mesmo resultado lá no final. Com menos diminui efeito. Não, dá efeito. Dá efeito, tem efeito colateral. Tem. Tá. Mas se for pôr aí na balança, é o mesmo efeito que vai dar com mais sessões. Só que você acaba liberando o paciente daquele cedo, tempo todo, naquele processo. E não só o tempo até no sentido de deslocação. O paciente se desloca, o paciente tem custos. Tem né, custo. Você não sabe o que essa paciente, né, vai ter que deixar em casa, uma neta, o esposo que também está doente. E uma coisa que eu acho que eu vivenciei um pouquinho com vocês ali, o paciente muitas vezes não come, não tem comida. Então, se ele vai fazer 40 sessões, né, às vezes ele vai com o dinheiro contado da passagem, ele não vai, você vai falar para ele se hidratar, para ele comer, às vezes ele nem vai se alimentar nos dias que ele está ali, né? Então você reduz o tempo que ele está se expondo na rua e indo até ali, reduz o estresse dele também em todos os sentidos. Diminui o gasto. Diminui os gastos. Diminui os gastos, diminui tudo. E diminui o tempo para ele ir pro próximo episódio, né, dele, do tratamento, na verdade. Porque a gente tem a rádio antes, pode ter a rádio após a cirurgia, né? Sim. E rádio pós-cirurgia, o efeito local, você acha que é igual ou modifica? E também a rádio antes da cirurgia, se essa pele ela fica diferente na pós-cirurgia? Olha, eu acho que a radiodermite ela vai apresentar mais pós. Por quê? Porque tem uma cicatriz nova ali, vai ter uma cicatriz nova, né? E essa cicatriz, como é uma pele muito sensível, ela é mais propícia a ter radiodermite. Assim, eu já entro de cara com creme barreira. Essas pacientes com cicatrizes recentes, que legal. Eu já entro de cara com creme barreira. Creme barreira assim o tempo inteiro, do início até o fim do tratamento. Olha que legal. E funciona, né? Muito. Tem paciente de mama que tem cicatrização lenta, que abre, às vezes tem deiscência e demora de fechar, aí vem no finalzinho ali da cicatrização. Porque não pode fazer rádio com a ferida aberta, com deiscência. Aí retarda o tratamento, exatamente. Como já retarda, né? Porque quando demora, geralmente eles, da cirurgia até o início da rádio, é 1 mês que eles esperam. Então, tem cicatrização que... Esperam para iniciar? Para iniciar a rádio. E tem pacientes que têm deiscência, então acaba demorando mais esse prazo. E aí, quando elas vêm pra gente, elas vêm ali no finalzinho da cicatrização, sabe? E a gente já entra com creme barreira. Que bacana. E você vê maravilhoso. Por exemplo, essa cicatriz, ela pode ter reincidência, ela abrir de novo? Depois da rádio? Depois da rádio, sim. Pode, sim, pode. Mas é muito difícil com o creme barreira. Com creme barreira? Com creme barreira. É muito difícil. Bom. E assim, uma vez que está instalado a radiodermite, né, que você falou que até é grau 2, né, você usa, o que você usa de tecnologia, assim, para tratar a lesão? Para tratar? Então, para tratar, eu uso esses cremes barreiras, tá, que a gente tem lá no Instituto,
fácil acesso eu consigo. Tem essas amostrinhas da Oncosmética também, que é uma linha muito boa, tá? E quando eu vejo que essa radiodermite, ela tá entrando para um grau 3, ela já tá ali, já aquela exudativa, sabe? Com edema, eu encaminho esses pacientes para o médico. Aí tem que entrar com um anti-inflamatório. O médico que entra nessa hora. Isso, aí eu encaminho para o médico. Mas o paciente que tem uma condição financeira melhor, você consegue orientar a compra de algum produto que você acha que é efetivo, por exemplo? Sim. Tem aquele Tegum também, que é muito bom. A gente tem o Flame Active também, que é maravilhoso. O Tegum, ele é hidratante, né? Ele é hidratante. Nós fizemos alguns casos, né? Que é um produto que acaba cicatrizando, né? Ele é feito especificamente para radiodermite, né? Então ele acelera a cicatrização e ele trata mas na realidade acho que até grau 4, né? Até 4. Não tenho certeza agora se é 3 ou 4, mas ele tem uma boa indicação. Ele tem uma boa indicação. Inclusive eu já usei em grau 2 para 3. Flame Active. Que na verdade, como você não tem na instituição, você acaba orientando, né? A gente acaba orientando ou que a gente tem mesmo no instituto, ou um que seja acessível para esses pacientes. Né? Eu peguei uma mama esses dias e eu usei. E a menina, assim, ela me mandou foto antes. E acho que foi uma questão de 15 dias. Aí eu meio que seguia falando com ela me mandou foto da mama reconstruída. Ela, nossa, fiquei sem dor, sem aquele aspecto da queimadura. Então, assim, eu voltei para a sociedade, voltei a seguir minha vida, pôr roupa, pôr sutiã. Né? Então, assim, foi uma coisa de 15 dias, mais ou menos, você restaura, né? A pessoa, isso a qualidade de vida da pessoa, maravilhoso, né? Porque, querendo ou não, uma radiodermite grau 2, grau 3... Né? Qualquer queimadura já é uma... A gente queima na panela, a gente já dói. Fica... Imagina uma radiodermite. Uma inflamação crônica. Uma inflamação ali no local. Dói muito. Elas não conseguem nem encostar a camiseta, né? Sim. E para dormir, né? Elas relatam muito, assim, muita dor, muito incômodo para dormir, né? Então, acaba a qualidade de vida delas ali, né? Fica bem... comprometida, né? Então tem a prevenção, que acho que você colocou bem bacana, que você faz esse trabalho. O tratamento em si, que quando instala uma lesão maior, você faz parceria com a equipe médica, mas você também trata com que você tenha acesso, encaminha, né? Se o paciente tem condições de comprar, você encaminha. E qualquer outro, prevenção, tratamento. Você vai tratando, você vai orientando no pré, durante e no pós, né? Porque a radiodermite, ela tem um período que ela vai estar agindo, né? Sim. No organismo. Você pode explicar isso e o que você faz no pós? A radiodermite é a radioterapia, a radiação, né? Mas a radiodermite mesmo. Então, pré e durante o tratamento são essas orientações. Muito boas. Após, a gente pede para o paciente continuar hidratando essa pele. Evitar sol também durante o tratamento é muito importante, evitar sol nesse local. Evitar praia, evitar piscina devido ao cloro, né? E pós-tratamento também. Por quê? Porque essa pele, a radiação fica ali naquele local por 3 meses após o término. Então, o risco da paciente ter uma radiodermite ali tardia é muito grande. E vocês colocam isso para o paciente? Ele tem noção disso? Sim. Paciente de mama, paciente de cabeça e pescoço, principalmente, né? Que são áreas que ficam mais... mulheres que gostam de ir para praia, né? Gostam de ir para piscina. Então, a gente deixa bem claro, olha, tomar sol daqui 4 meses... E pós o término. Protetor solar pode passar? Pode. Nesse momento aí, nessa janela de 3 meses, pode usar protetor? Pode. Tem aquelas roupas de proteção também, né? Solar, né? Proteção solar também pode estar usando. Mas nunca sol direto na pele. Porque a pessoa acha que o sol é tratamento. Neste caso, não é nem um pouco de tratamento. Porque tem ainda a ação da radiação no organismo. A radiação ainda está ali agindo no local. Então, o risco dessa paciente ter uma radiodermite tardia é muito grande, né?
Então tem que continuar. É importante que ela saiba disso, né? Que teve alta, mas que os cuidados permanecem. Tem que continuar, né? Permanecer. E durante o processo da rádio, o paciente que tá fazendo a rádio, ele também tem que ter uns cuidados, né? Sim. Porque aí você falou do gelol, por exemplo. A gente tem história de paciente chegar com cada coisa, né? Ai, eu tenho muitas histórias, gente. É gelol, é óleo de comida, sabe? Nossa. Tem vários produtinhos aí que eles que mantém, orientam que nos o pessoal. mantém do lado de cá tratando, né? Porque durante a rádio, não pode... No dia da rádio, por exemplo. O paciente, ele não pode ter nada na pele. Não pode ter nada na pele. O paciente tem que comparecer lá na radioterapia sem nada na pele, com uma roupa leve, uma roupa clara. Sem nada que vocês falam que é sem hidratante, sem lesão. Sem lesão. Sem hidratante, sem... Às vezes tem paciente que gosta de passar perfume, né? Desodorante, sem loção, sem desodorante body splash, agora a moda é body splash. Body splash nem pode. Não pode. De jeito nenhum. Outra coisa importante é a depilação, né? Não pode usar gilete durante o tratamento também. A gente deixa isso bem claro. Mas você não pode usar gilete, pode usar laser ou cera, não pode usar nada. Não. A gente pede para usar a maquininha. Maquininha. Porque você pode fazer microfissuras e machucar a pele, né? Machucar a pele. A pele já sensibilizada, né? E aí, se machucar essa pele, corre o risco de inflamar mais ainda e ter que parar esse tratamento, suspender, né, por alguns dias. E falar em suspender, em que momento da radiodermite você suspende o tratamento? Que momento, Carol? Olha... Qual grau, por exemplo? Grau 3... Grau 3 para 4. Não dá para continuar. Não dá para continuar. Eu já tive caso... Você vê que tá ali ulcerando, tá bem inflamada, tá com ulceração, tá com início de necrose, então é o momento certo de suspender, aí suspende e trata a radioterapia. Paciente, eu tive um paciente, um caso que ele começou, né, grau 1, grau 2, ele foi pro grau 3, aí não, vamos continuar que falta pouco. Falta poucas sessões. O paciente fez, isso daí em outra instituição, não foi no AVC. Ele fez, ele terminou o tratamento, mas ele teve uma radiodermite tão severa que ele precisou internar antibiótico e o tratamento dele foi internado. Sim. Foi internado porque ele fez uma radiodermite grau 4 super extensa. Porque não pararam na hora certa. Não pararam na hora certa. Mas assim, não é que grau 2. É que o problema é você interrompe um tratamento que é para tratar o câncer, eu sei que isso é um problema, mas às vezes pouco tempo, uma janela de um fim de semana, por exemplo, é o suficiente para você tratar essa pele. Sim. Já é assim, maravilhoso. Se dá uma semaninha ali, já regenera rapidinho essa pele. A gente pode usar também, por exemplo, no tratamento que acelera muito isso, e lógico, não é em todas as instituições, eu sei, mas laser terapia, né? Falta biomodulação. Eu ia perguntar, por causa da radiação não tem problema nenhum. Isso é interessante falar, e né? pode usar, a laser terapia pode usar para prevenção também. Prevenção. Pode usar durante o tratamento. E ele não compete com a radiação. Não. Para mucosite, eu pego muitos pacientes, tem muitos pacientes que vêm para mim já tem indicação, já tem alguém na família que faz laser terapia e assim vem me perguntar se pode já começar. Que bacana. E até para prevenção você percebe que dá um super resultado, né? Que a professora Mariana falou, né? Que praticamente não tem contraindicação. Não tem. Que bacana. E o legal é que você, como você já está há 10 anos, né, nesse olhar, então você tem esse olhar, né? Você consegue meio que antever o que pode acontecer. Você é uma referência, então eu acredito que os pacientes têm aquela tranquilidade, aquele aconchego. Sim. Eu sei também que você fala com os pacientes, né? Você não fecha sua porta e vai embora. Eles seguem. Me ligam. Eles seguem. Então, assim, essa é a enfermagem, né? Essa coisa holística, a gente não, ainda mais hoje com o WhatsApp, você não vai simplesmente colocar na terapia ou fazer um tratamento e
deixar o paciente vir daqui 15 dias, né? Com muitas coisas vai poder ajudá-lo. Sim, então, sim. eu vi que você tem essa coisa, assim, você é picada também pelo bichinho da enfermagem. Da enfermagem. Então, eu acho que isso que é gratificante pra gente, né? Porque a gente sabe que trabalhando de verdade, a gente não fica rico milionário, né? Normalmente não. Mas na enfermagem é um fato. Então, quem busca a enfermagem, não que a gente não queira ficar rico, né? Mas assim, a gente não vai ter uma coisa meteórica. Então, assim, quem busca tem o dom da cura. É verdade. Né? Sim, sim. Tem esse olhar, assim, que já aconteceu entre eu e você, entre eu e a Carol, né? Que muitas vezes eu levo o produto para vocês e vocês pensam que vocês estão ganhando um carro, vocês estão ganhando, né? Verdade. Gente, tipo assim, eu amo receber esses produtos. Você falou para mim, ela trouxe para mim, muito obrigado, guardou. Aí eu falei, eu acho muito bonito isso. E quando, né, eu que já sou um pouquinho antiga, aquele menino lá fala que eu sou páginas amarelas, ele faz bullying comigo aqui. Então, assim, eu sei quando a enfermeira vai vingar por isso, assim, sabe? Quando você leva alguma coisa pro paciente, sabe? E ela pega como se ela estivesse ganhando uma joia para ela. Ganhando na loteria, né? Ganhando na loteria. Porque ela sabe que ela vai levar um benefício pro paciente. Então, assim, eu penso, poxa, que sorte esse paciente de ter você ali no serviço, cuidando dele, olhando para ele. Um paciente que precisa de verdade, né? Que você tá ali o dia a dia, você atende no primeiro dia de atendimento daquele paciente, você fala, nossa, esse paciente vai precisar de mais ajuda, né? Ele vai precisar de um olhar diferente durante o tratamento, de mais atenção. Então, mas isso é um dom, né? Isso é um dom que quem não tem esse dom não pode estar nas feridas, muito menos na oncologia. Né? Nem na enfermagem, né? Porque e a gente também tem problemas, né? A gente segue os boletos, a gente segue, só que assim, nesse momento, que nem a Carol fala, assim, a gente incorpora, porque você pode ser que você fecha a sua porta do seu consultório, você cai a realidade, né? Mas assim, quando você tá ali, é aquele olhar mesmo, sabe? Como se nada mais no mundo importasse, né? Porque o paciente não é só o paciente, né? Não é só a lesão, não é só a complexidade dele. Vem todo o histórico, né? A família, né? É o amor de alguém. Né? É o amor de alguém. É todo aquele contexto que você também tem que estar olhando. Sim, né? Sim. E ao mesmo tempo, você também tem que olhar para você. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa meio difícil, meio complexa, mas é uma coisa fabulosa, né? Porque a gente consegue exercer aquilo que a gente se propõe. Sim. Por isso que eu acho legal a consulta, né, inicial. Porque na consulta inicial que a gente consegue ver tudo isso. E assim, a gente tem que ter esse olhar, né? Você tem que ir fundo ali no paciente, você tem que entender aquele paciente, saber o que é que ele precisa, né? Quais as dificuldades dele. O acolhimento. O acolhimento. E você vê que a consulta de enfermagem, ela funciona de verdade, né? De verdade. Engraçado que quando eu cheguei na radioterapia, eu ficava perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu sou médica, eu vou consultar com... O que eu vou fazer aqui? Pra que enfermeira aqui? Olha, você pensava isso. Eu pensava isso. Porque a nossa realidade, a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente não aprende. Então, não tinha nada de radioterapia, nunca tive nada de radioterapia. E muito menos de consulta de enfermagem, Muito menos de consulta de enfermagem. Que triste. E aí, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a pôr em ação, sabe? Eu falava, meu Deus, por que aqui nunca teve enfermeira na fila? Eu comecei a ter outra visão. Eu falei, gente, aqui já era para ter. E a gente viu a diferença mesmo, porque assim, eu recebia os pacientes que tinham a radiodermite, eu recebia os pacientes com lesão, eu recebia. Depois da Andressa, percebi que essas procuras do paciente da radioterapia, do paciente com essas lesões, elas não chegavam tanto para mim. Sim. Porque, primeiro, elas já não desenvolviam a lesão tão mais grave, e quando acontecia alguma coisa, ela já tomava conta disso. Sim. Então você vê a diferença de quando tem o papel do enfermeiro ali, centrado no pré, no intra, no pós, em tudo. Pós-tratamento, faz toda a diferença, né? E o bacana de vocês é que esse serviço é no SUS, né? Esse que vocês estão falando, né? O paciente tem que ter assistência e qualidade aonde ele for. Esse é o nosso papel. Já temos que começar a encerrar, acredita? Como passa rápido, não passa?
Já deu tempo. Já deu tempo, mas eu acho assim que você deveria voltar mais vezes, eu acho que as pessoas deveriam te conhecer mais, saber que você não está lá só escondidinha lá na Santa Cana, né, no seu serviço, porque você trabalha com muita dignidade, com muito amor, e é isso que a gente precisa. Então, se as pessoas quiserem te procurar, quiserem um atendimento com você especializado, como é que elas te acham? Não acham? Pelo meu celular. Ou no seu sua página no Instagram, não? Instagram, WhatsApp. Podemos divulgar então, né? Sim, pode, sim. Espero que ninguém procure a Andressa pro pós, né? Só na prevenção. Da prevenção, que o trabalho é maravilhoso. Na prevenção. Exatamente. Eu adoro trabalhar com prevenção. Acho que esse é o ideal. A frase? Então, Andressa, a gente sempre gosta de terminar o programa assim, né? Com uma frase, né? Eu falo que eu tenho a minha frase de efeito e às vezes as pessoas têm, às vezes não. Mas se você quiser deixar uma frase ou deixar um conselho para o profissional, eu acho que tem muita gente que assiste a gente que tá nesse caminho de, poxa, a enfermagem faz isso? É verdade? Não, também não sabia que funcionava. Então, assim, um recado, alguma coisa que você queira deixar para os profissionais ou para os pacientes, ou para as famílias, sei lá, fica à vontade, o espaço é seu. Olha, eu quero deixar uma mensagem para os profissionais dessa área que estão aí engajada na radioterapia, para ficar mais atenta aos pacientes que estão em tratamento com hipofracionamento, porque essas pacientes, após o tratamento, elas correm risco de ter uma radiodermite. E assim, às vezes a gente termina o tratamento e a gente não orienta essas pacientes. Eu acho muito importante a gente orientar essas pacientes para ficar em observação nessa pele, né? Sempre olhar essa pele, deixar sempre seca. Tomar esses cuidados pós-tratamento. E se acontecer alguma coisa, se apresentar ali uma radiodermite tardia, e procurar o profissional da área. Ah, que ótimo. Acho muito importante isso, porque eu ando vendo muito paciente de hipofracionamento ter reações tardias. Acho que isso é bacana, porque a pessoa sai, quando tem alta, ela volta para ela, então ela tá feliz, acabei, e aí depois ela, infelizmente, ela tem que estar precavida que pode vir a acontecer, porque senão o mundo dela vai cair tudo de novo, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, essa colocação de quem vivencia isso, né? Sim. Dar mais atenção a essas pacientes, né? Orientar que pode ocorrer, mesmo pós-tratamento, né? Mesmo daqui a 3 meses de término, essa paciente pode vir a ter uma radiodermite. E isso não significa que ela vai, que é a doença que está voltando, não é isso? Não. E sim uma radiodermite tardia, né? E que precisa de atenção de um profissional, entendeu? Ela precisa procurar um profissional, não ir lá no vizinho usar o pedir gelol. ajuda, sabe? Porque até não vai dar certo. Mas o vizinho já vai ter vindo, com certeza. Ele já vai ter vindo das receitas ali. Sim, procurar um profissional da área, né? Eu acho isso muito importante, porque eu ando vendo muitos casos, não lá do IC-AVC, porque eu sempre deixo os pacientes, as minhas pacientes, eu sempre deixo bem orientada quanto a isso. Mas eu vejo em outros locais que está acontecendo muito. Então fica a dica aí. Enfermagem, não desista, né? Não desista. Vale Estamos a pena. aí. Vale a pena, né? Vale Juntos a pena mesmo. somos mais fortes. Juntas somos mais fortes. Ai, com certeza, somos mesmo, né, gente? Então é isso. Muito bom. Então nós vamos aqui agora finalizando, né, Cá? A gente tem uma parceria com um e-commerce, que é uma loja online, onde trabalha com vários produtos da área da saúde, não só curativos, mas também curativos. Então, se vocês tiverem necessidade de comprar qualquer tipo de produto e entrarem no site da CuidePrev, tem uma parceria com a Pele em Cena, estão usando o cupom Pele em Cena, tem desconto em todas as compras. Inclusive, eles também trabalham com os produtos para radiodermite. Tá bom? Então, estamos aqui à disposição. Obrigada, gente. Não esquece de curtir, comentar,
compartilhar e se inscrever no canal. Quando vocês se inscrevem, a gente acaba tendo o engajamento e levando esses conteúdos para outras pessoas. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. Gratidão, meninas.